oportunidades, inclusive com o Everton, com o próprio Thiaguinho. O que é que o senhor acha que faltou para o América sair pelo menos do empate aqui da Arena de Pernambuco e já projeta o duelo lá na Arena das Dunas, duelo importante, vale a vaga na Série C. Boa noite. Boa noite. Primeiro, falar para o nosso torcedor que o resultado ruim, mas que nós vamos trabalhar muito essa semana para reverter essa situação e buscar a nossa classificação. O torcedor pode ir confiante para a Arena, pode acreditar na equipe, que nós vamos entregar tudo que tiver ao nosso alcance para reverter esse placar e buscar a classificação. Sabemos que vai ser mais um jogo difícil, equilibrado, como foi esse. Tendo que o adversário começou melhor, né, em termos de controle de jogo. Depois, na metade do primeiro tempo, a gente equilibrou e teve as chances mais claras. Mas poucas oportunidades, né? Acho que 2 claras para cada equipe. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol, mas a responsabilidade é do treinador. Vou valorizar muito a entrega dos meus atletas. Um jogo difícil, né, com uma pressão forte, mas tem total convicção no nosso elenco, no nosso grupo, que a gente vai fazer um jogo diferente, um jogo melhor e vamos buscar um resultado positivo. Gerson, América conseguiu equilibrar o jogo na segunda parte do primeiro tempo, começou melhor no segundo tempo, inclusive criando chances de gol. Foi aí que o Salatiel começou a aparecer no jogo, por exemplo. E aí você me tira o Salatiel, tira o Souza, o América perdeu um pouco o prumo do jogo, veio se reencontrar nos minutos finais, mas o porquê da saída dos dois, já que o Salatiel, inclusive, vinha se tornando o principal jogador de ataque no início da segunda etapa? Não, como eu falei, a responsabilidade é minha, as escolhas de quem inicia e quem é substituído são minhas também, assumo toda a responsabilidade. Vejo um pouco diferente, né, da sua opinião, mas respeito, né, até porque depois da saída do Salatiel e do Souza, que o Thiaguinho teve uma chance clara também, nós tínhamos uma estratégia e apareceu a situação para a gente definir o jogo, sair na frente do placar, mas são circunstâncias e decisões que cabe ao treinador tomar, né? O Salatiel é um grande jogador, como o Eliade também, e Souza, discutindo também, mas haviam entregado muito sem a bola também, já estavam com um pouco de desgaste. A ideia era mudar um pouquinho a estratégia, ter um jogador mais rápido pelo lado. O Salatiel saiu antes, o Souza depois, né? Principalmente com a entrada do Thiaguinho, tem um jogador de velocidade pelo lado direito também. E infelizmente a gente não conseguiu vencer a partida e não tem problema nenhum. A responsabilidade nós assumimos, mas pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito para corrigir algumas situações que aconteceram hoje e buscar reverter o placar no próximo final de semana. Ô Gerson, ainda é na pegada dessa questão das mudanças, mas nem tanto de quem saiu, vou também perguntar de quem entrou, né? Porque você está vendo, Eliardo chegou depois com o Giva era o pretenso substituto do Salatiel. Como é que você está avaliando as suas trocas e o rendimento de quem você está escolhendo para entrar? Como eu falei, a responsabilidade ela tem que ser do treinador, não pode ser diferente. Todas as opções são para a melhora da equipe, né? Como você falou, citou o nome do Giva também. O Giva é um jogador fundamental, um jogador que também tem uma característica diferente do Eliade e assim existiria um julgamento do Salatiel, né? E se o Salatiel tivesse impossibilidade de participar dessa partida, provavelmente a tendência é que o Giva iniciasse, porque está vinha com mais ritmo para suportar uma parte maior do jogo. Entendo que o Eliade vem entrando e vem se recondicionando, né, dentro do que ele suporta participar de uma partida, é mais entrando mesmo. E é um jogador decisivo, um jogador de grande qualidade, um jogador que tem nos ajudado bastante. Como nós temos 3 opções, às vezes, como em outras posições, em alguns jogos anteriores, o Thiaguinho nem entrou, né? E hoje entrou e mostrou aquilo que todos nós conhecemos. O Thiago é um jogador agudo, um jogador que cria as oportunidades, que proporciona. Então é analisar bem, assumir a responsabilidade do resultado, da execução, das trocas e procurar melhorar e evoluir para o próximo jogo. O Gerson, hoje você perdeu a sua invencibilidade no comando do América e, diferente do que se esperava, a atmosfera do jogo parece não ter surtido tanto efeito assim. O time não sentiu o público aqui, jogou de igual para igual, jogou um jogo muito franco. Eu queria que você avaliasse
Por que o time perdeu o rendimento nos últimos 25 minutos? O que foi que aconteceu? Foram as suas mexidas? A que você atribui essa queda no desempenho? A situação que nós temos que analisar agora com mais calma, né? Rever o jogo novamente. Quando se perde, né? Alguma coisa não aconteceu como nós previmos, como nós pretendíamos em termos de estratégia também. E não tem problema nenhum, nós assumimos a responsabilidade. Vou analisar com calma, acredito que a gente começou, o setor de meios, já na metade do segundo tempo a gente começou a perder um pouquinho, o Aruai foi colocando bem desgastados, né, e o Aruai começou a ficar um pouquinho mais atrás, a gente começou a perder a segunda bola, o Souza também, um jogador que depois dos 20, 25 começou a cair em rendimento, participar um pouco melhor. E a ideia era colocar jogadores, principalmente Marquinhos, para ter uma dinâmica maior por dentro, para que a gente conseguisse imprimir uma velocidade nas posições e buscar o gol da vitória. As substituições foram em termos de buscar o resultado, né? Não de botar a equipe para trás, pelo contrário. Mas são circunstâncias do jogo, né? Mesmo a gente ter perdido um pouquinho do fôlego, da intensidade, apesar das trocas. A ideia é justamente quando você troca, você tem um pouquinho mais de gás, um pouquinho mais de ímpeto ofensivo. Infelizmente não encaixou, mas como eu falei, o grupo está de parabéns para a vitória, por não ter sentido o jogo, um jogo de igual para igual, com um grande adversário também. E agora nós trabalhamos para corrigir e para melhorar a equipe para o próximo jogo. Gerson, falando um pouco sobre a parte mental da equipe agora. Claro que o gol na reta final, praticamente ali já no apagar das luzes, é um baque muito grande para o América, que foi muito competitivo durante toda a partida. Como você pretende trabalhar durante a semana essa parte mental? Claro, você vai ter a Arena das Dunas ao seu favor agora, mas para tentar reverter contra um adversário que mostrou que pode fazer jogos equilibrados, como você agora já mostrou também na primeira fase, uma vitória equilibrada, um empate lá na Arena das Dunas. Não, sem dúvida nós sabemos que vai ser outro jogo duríssimo, decidido novamente em alguns detalhes. E nós vamos preparamos a equipe para essa partida. Porque uma das perguntas aí foram em relação à qualidade do jogo, né? Um jogo muito igual, um jogo que não teve nenhuma equipe se sobressaindo mais que determinado pelo adversário. Teve em determinados momentos uma equipe melhor, mais ímpeto ofensivo, e outra equipe. Então, nós vamos trabalhar forte a parte mental, porque é um jogo decisivo e agora não tem a volta, né? É o jogo final, é a segunda parte do confronto. Mas vejo um grupo muito maduro, um grupo tranquilo a esse respeito, de saber entender a grandeza da partida que nós vamos ter. E não tenho dúvida que nós vamos buscar a vitória, vamos vencer, e vamos buscar nossa classificação. A respeito também, complementando antes, a invencibilidade é uma coisa que não é preocupado, né? A gente sabe que eu vim para o América, subiu o América. Essa é a minha grande meta, de contribuir para que a gente possa chegar no acesso. Independente de ter mais vitórias ou algumas derrotas, faz parte do processo. Eu acredito que o jogo hoje foi um grande jogo. Quem assistiu a partida, ou aqui no estádio, ou pela televisão, viu um jogo disputado de Série B no nível técnico bom. Então, repetir com correções para que a gente possa buscar o vitória. Pense em fazer mudanças no jogo da volta, como você dizer ainda? Então, a gente já começa a pensar assim, né? E sim, com certeza nós já temos a ausência do Dudu, que é a terceira amarela. Já estamos articulando algumas possibilidades para que a gente possa encontrar o melhor substituto para buscar o resultado que nós precisamos. Professor, o América dentro de casa, na Arena das Dunas, é invicto na Série D, né? E o Santa e o América levaram quase 300 mil torcedores aos estádios nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Qual a importância de decidir a partida em casa diante desse público que, inclusive, já esgotou vários setores da Arena das Dunas para esse jogo? Não tenho dúvida que vai lotar, vai esgotar tudo, né? E nós devemos uma retribuição a isso, ao nosso torcedor. Primeiro, também vale ressaltar que foi uma grande festa, né? E acredito que semana que vem a gente também vai ter uma grande festa. Esperamos que for a comemoração do lado diferente, do lado do América. Mas eu acho que o futebol precisa de mais momentos assim. Quando a gente chegou hoje, as torcidas lado a lado, sabe? Acredito que sem violência. Então, o futebol é isso. Né? O futebol é isso. Grandes jogos, com grandes palcos,
e com famílias, com torcida de ambos os lados. É claro que uma vai ganhar, a outra vai perder. Mas isso nós temos que comentar, né, esse momento de tranquilidade entre os torcedores. Quando a gente chegou com o ano, tinha muitos torcedores do América, né, nos incentivando, muitos do lado do Santa Cruz, criticando, vaiando, mas faz parte, tudo certo, e tudo dentro de uma normalidade e um respeito. Então, isso eu acho que também tem que ser valorizado. Esperamos que o próximo jogo seja assim também, que nós possamos receber a torcida do Santa Cruz, né, com cordialidade, mas claro, que a gente possa comemorar no final. Professor, boa noite. No mata-mata como esse, uma característica muito importante da pesada como essa, acredito que também faz parte da gestão dos erros. E eu queria saber quais lições, sei que é muito cedo, você vai analisar com calma, mas quais lições de bate-campo assim, você pode trazer para a gente que o América aprende hoje. E não tem como citar, por exemplo, os 2 lances que o América teve mais oportunidade, no Tiaguinho e no Everett. É lógico que cobrar uma decisão acertada ali em fração de segundos dos atletas é muito injusto em certos pontos, mas no jogo como esse isso acaba pensando bastante. Então, quais lições você tira dessa partida de hoje, desse primeiro? Não, sem dúvida, são lances capitais, mas como eu falei, a gente não vai, jamais eu, como treinador, eu tenho esse perfil, de sempre assumir a responsabilidade. A gente não vai nunca apontar um ou outro erro individual dos jogadores. O que eu posso falar em termos que eu já detectei? O nosso início não foi sem a bola, não foi como a gente pretendia, não foi pressionando o adversário, a gente deixou o Santa Cruz muita vontade na primeira parte do primeiro tempo. Isso é uma correção que nós temos que fazer e ajustar. E no segundo tempo, entendi que a gente acabou com o nosso setor de meio, acabou protegendo muito a nossa primeira linha. E também acabamos perdendo em alguns momentos a segunda bola. Então são alguns ajustes pontuais que nós vamos fazer, vamos melhorar para tornar a equipe em condição de buscar um resultado positivo. Tá, e se eu quiser a palavra do técnico Gerson? Com o técnico Gerson Guzmão, agora é decidir